naquela Olimpíada, uma das cenas mais emblemáticas, se não a imagem mais famosa de Olimpíadas. Não sei se vocês têm essa referência por causa do tempo, né? Já é de 68, então é uma coisa que já vai fazer daqui a pouco 60 anos, daqui a poucos anos. Mas quando a gente olha uma imagem de Tom Smith e John Carlos, tá? Tom Smith e John Carlos no pódio, tá? Eles foram respectivamente primeiro e segundo lugar, colocando luvas pretas e levantando a mão, tá? E levantando a mão, abaixando a cabeça, levantando a mão no pódio. E aquilo era muito emblemático porque os Estados Unidos estava fervilhando na discussão do que a gente chama de perfilamento racial, tá? Tem esse nome mais polido, né? É importante a gente conhecer o termo, mas a gente está falando do apartheid americano, a gente está falando das graves questões racistas dos Estados Unidos. E vamos lembrar que no mesmo ano de 1968, só para você entender como isso estava em alta, foi o ano em que o reverendo Martin Luther King foi assassinado, tá? Então ele era um líder pacifista pela questão racial nos Estados Unidos, um defensor da causa negra. Ele tinha muito respeito de muitas correntes americanas, inclusive correntes que não concordavam com a visão pacifista dele. Ele era uma figura extremamente respeitada, muito importante, das figuras mais importantes do século XX, quando a gente olha para a história americana, sem dúvida nenhuma. E ele é assassinado naquele ano, né? Então, assim, por mais que tenhamos outras vertentes, como os Panteras Negras do Malcolm X, etc., o assassinato do Luther King foi muito pesado, né? Quando você volta o discurso dele do I Have a Dream, e um discurso pacifista e de união e de crescimento, e vamos lembrar que era um mundo que tinha acabado de também prender Nelson Mandela. Então, junta esses fatos. A gente teve o episódio do Apartheid, se você não assistiu, um episódio super legal, super interessante, aquele tipo de assunto que todo mundo deveria conhecer. Então, quando nós temos esses atletas negros, com luvas, né, negras na mão, cerrando o punho, levantando o braço, quando eles deveriam estar ganhando suas medalhas de ouro e prata, e aí o Tom Smith e o John Carlos levantam suas mãos, lembrando da questão do racismo nos Estados Unidos, isso acaba sendo a visão provavelmente mais emblemática e mais famosa enquanto imagem dos Estados Unidos e da história das Olimpíadas, por mais que tenha sido no México. Tudo bem? Acho super importante a gente trazer isso. Por quê? Porque a partir dali, gente, pensa só nesse gatilho. O mundo olha para uma Olimpíada. O mundo olha. Então, quando essa passa a ser a imagem mais famosa associada à Olimpíada, e não necessariamente, por exemplo, um atleta vencendo, e não necessariamente o momento em que uma atleta supera um recorde mundial, mas o momento em que ele está ali para ganhar uma medalha de ouro e, em vez de comemorar sua medalha de ouro, ele usa aquele espaço para fazer um protesto, a gente começa a olhar para as Olimpíadas como um momento de grande holofote. E isso gera uma nova preocupação, que é, beleza, ali foi uma manifestação 100% pacífica e eu não preciso nem falar o quão legítima ela é. Mas e se a Olimpíada passar a ser usada como um momento para outros tipos de holofote, como, por exemplo, atentados? Ué, gente, o mundo todo está olhando. Então, principalmente a partir de alguns momentos ali, a segurança passou a ser uma questão super relevante, porque está todo mundo olhando.